Feliciano Azuaga, porque eu quero saber o seguinte, Feliciano. Boa noite. Boa noite, Cláudio. As pessoas falam muito, a Sinop é diferenciada em todos os sentidos e principalmente no quesito econômico. O que é marketing e o que é mito nisso tudo? Primeiro, vamos falar acho que da situação boa, né? A gente precisa de boas notícias nessa situação anormal que a gente está passando numa pandemia. A situação diferenciada de Sinop existe, sim. A gente tem que lembrar que Sinop está numa região agrícola, onde o agronegócio é o grande motor do desenvolvimento econômico dessa região. E nessa situação de pandemia, esse segmento foi o que menos sentiu. Se a gente pega os dados nacionais do IBGE, foi o único setor que cresceu no primeiro trimestre. Regiões que dependem muito de serviço e da indústria estão colapsadas economicamente. Aqui, uma situação até diferente. O agro continua funcionando. Tá? A gente está no final de colheita de milho, de segunda safra, aí, de safrinha, e os preços estão impulsionados pela crise no câmbio. Então, assim, é uma situação que... inverso, né? Inverso do país. Então, por isso que a gente sente de uma forma menos intensa. Esse é o nosso diferencial. O escudo, eu falo isso, que é um escudo, é um colchão de amortecimento para crises externas do agronegócio. Então, isso a gente tem. E uma coisa importante também, que os segmentos que vão sentir agora no agro, é o algodão, principalmente, que vai sentir um pouco, e a questão do etanol, que não são os principais itens de exportação aqui da nossa região, que é soja e milho. Então, a gente está protegido por isso. Agora, quando a gente parte para o varejista, para o comércio... E aí, quando a gente parte para o varejista, vamos ver agora o que não é, o que é um pouco de mito. Essa é uma pandemia que parou as principais economias do mundo, é uma pandemia que não tinha um histórico e que está construindo a sua trajetória. Então, achar que a gente vai ter uma trajetória diferente do que aconteceu no mundo... Eu considero isso um mito. A gente observou aí com uma certa antecedência de tempo o que aconteceu na Europa, na Ásia inicialmente, depois na Europa, agora na América do Norte e agora que chegando nessa região centro-oeste e sul do Brasil, a gente tem uma certa noção da trajetória da pandemia. E aí, algumas precauções para minimizar o impacto econômico. Porque uma coisa que tem que ficar claro para as pessoas, o impacto econômico ele é certo. Não existe essa possibilidade, a gente pode minimizar o impacto. O que, na visão do economista, mais está mudando? É o comportamento do empresário no jeito de fazer ou do cliente? As duas coisas vão mudar, mas aí as respostas são diferentes. Então, vamos lá, né? Do lado da oferta, do lado empresarial, teve aquele choque, isso foi detectado, inclusive, pela pesquisa que é feita pela CDL Sinop, a pesquisa dos indicadores econômicos. Lá a gente tem um índice de confiança do empresário. É como se fosse um termômetro. Você vê quando o empresário está com uma percepção positiva do futuro e quando ele está preocupado com o que vai acontecer. Naquele fechamento que nós tivemos há 2 meses atrás, que foi aquele fechamento lá de 3 dias, a confiança do empresário caiu mais de 60%. Desabou, porque o cara está com o negócio dele funcionando, projetando investimento para 2020, de repente ele não sabe se ele vai estar vivo na próxima semana. Colapsou. Só que nos últimos 2 meses, Cláudio, ela veio se recuperando. Por quê? Porque o comércio se manteve aberto, seguindo os procedimentos de segurança, tendo acompanhamento do MP, da prefeitura, dos órgãos sanitários. Então, o empresário começou a falar assim, opa, alguns segmentos vão sentir, mas, no geral, o empresário, pelo menos, eu estou aberto, eu estou conseguindo sobreviver, respirar. Do lado do consumidor, foi a mesma coisa. O consumidor fala assim, para aí, eu preciso ter renda, eu preciso ter emprego. Caiu, só que aí a recuperação é mais lenta. E por que é mais lenta? Porque a gente não sabe, vamos pegar coisa assim, será que o segmento de restaurantes, que emprega muita gente, vai voltar a funcionar da mesma forma? A gente tem que analisar. Será que o segmento de turismo, hotelaria, como é que vai ser a questão dos deliveries lá para frente? Como é que vai ser a automação? Então, o cara começa a olhar para frente, a pessoa física, e fala assim, peraí, emprego e renda, eu estou com medo. Ele desacelerou um pouquinho. Desacelera. E como que a gente percebe isso? Tem alguns tipos de produto que você só compra quando você está feliz. Sabe quando esse cara está pronto para casar, é noivo? Que o cara começa a pensar em comprar itens para cozinha nova, fazer aquela reforma, fazer aquele financiamento imobiliário, os bens duráveis, trocar de carro. Quando você está numa situação de uma crise, numa pandemia, esses gastos eles cessam, eles desabam. E aí ele só vai se recuperar ao longo do tempo. E aí que eu falo, está tendo um desencontro. Porque eu até tenho a percepção que a cidade, as associações, a CDL, a SES, as associações comerciais, elas estão fazendo um papel de tentar manter o comércio aberto com as normas de segurança, seguindo os procedimentos de segurança. Só que isso é uma parte. Você pode manter a estrutura aberta, mas aí vai chegar e dizer, Feliciano, você vai financiar um novo carro? Feliciano, você vai lá com a sua sogra comprar uma nova televisão? Então, essa parte do consumidor tem que ser trabalhado.
E aí a gente tem que focar na causa da crise econômica. A causa da crise econômica não é abrir ou fechar o comércio. A causa da crise econômica se chama pandemia. Se a gente não tiver uma solução para eliminar a causa, a gente está tratando as consequências. É como se eu tivesse uma infecção e estou tratando a febre. E o consumidor, ele só vai voltar a ter um consumo como a gente viu, ou próximo do que a gente tinha antes de março, quando acontecer essa normalização, esse novo normal e esse medo de morrer, de ficar um pouco mais longe. O Azuaga, o nosso tempo é muito curtinho, eu tenho só 1 minuto para a gente falar aqui ainda, eu vou deixar para você fazer as considerações e pontuar o que precisa ser pontuado ainda, eu sei que é difícil. Não, as considerações que mais importante, como você disse, né? A gente está fazendo de um lado, está fazendo do outro, está centrando no problema que é a causa, mas uma coisa que é muito importante, que a gente viu no mundo inteiro acontecer, tem que haver coordenação das ações. Não adianta eu tentar fazer um lockdown em Sinop se os vizinhos não fizerem lockdown, se eu continuar com uma linha aérea ligando a São Paulo, ligando a Cuiabá. Então, a coordenação dos entes federativos, Estado, município e governo federal, eles têm que acontecer de forma conjunta. Porque, às vezes, vão exigir um grande esforço de um ente local aqui do município, que por um aspecto de falta de coordenação e de informação, não vai ter resultado devido à falta de informação clara, transparência e coordenação. É isso que eu acho que agora a gente tem que começar a focar. Coordenação e preparar planos de consciência, não só para o fechamento, para abertura também lá na frente. Para manter o equilíbrio aí, Para manter o equilíbrio, Cláudio. Muito obrigado, viu? Fico à disposição sempre e espero que todo mundo aí se cuide e que nós saiamos o mais rápido possível aí dessa crise.